Oi, gente, tudo bem? Estamos ao vivo agora. Tivemos defeitos tecnológicos, problemas tecnológicos antes de começarmos nossa live do dia de hoje. Uns dizem que pode ser o Mercúrio retrógrado, né? Não sei como é que tá o Mercúrio. Não conversei com ele hoje, mas acredito que não. Foi um problema mesmo de conexão aqui no Lopes Afalinet, não é muito legal. Então, vive caindo e espero que ela sobreviva até o final desta live, dessa nossa conversa, essa live de quinta, que eu não poderia deixar de fazer, né? Então, dado o leve atraso, vamos começar. Todo mundo me ouvindo, áudio ok, tudo certo, imagem ok. Então vamos lá, temos que ir rápido para não cair, né? Então vamos falar sobre leite materno. Estamos no mês de agosto, né? Agosto dourado, coisa linda, né? Mês de incentivo ao aleitamento materno. Por que incentivar o aleitamento materno, né? Deveria ser tão natural, e porque tem que fazer campanhas, né? E tudo para poder incentivar, para poder dizer que esse alimento é super poderoso, esse melhor alimento do universo, o mais completo do mundo, para nós, inclusive, né? E assim, é o que vai fazer toda a diferença, um período, né, curto, numa vida grande, que faz toda a diferença, que determina uma série de consequências, né, no futuro. Então, atentar para o leite materno, falar do leite materno, do aleitamento materno, incentivar o aleitamento materno exclusivo e prolongado aí, de preferência com desmame natural, é o que a gente sempre deve fazer, né? Eu, como profissional de saúde, vou sempre fazer. Eu, como uma pessoa que amamentou as minhas filhas exclusivamente, eu vou contar um pouquinho sobre essa experiência, foi contra tudo, contra muitos profissionais que fizeram, na verdade, queriam tirar da minha cabeça essa ideia, né, de que era possível amamentar gêmeos exclusivamente, tudo. Ah, não, é impossível, tá louca. Vai amamentar como, né? Não dá conta. Eu pequena, magra e achando que eu não ia dar conta. Gente, eu dei conta de uma gestação, né? Elas nasceram a termo bem, não ia dar conta de amamentar? Claro, se Deus te deu esse presente, é porque você consegue levar, né, não? Então, a gente consegue, gente. Então, já de início eu falo, é possível amamentar, tá? O aleitamento materno sempre deve ser incentivado, a menos que haja real contraindicação por conta de risco para o bebê, né? Ou para mãe, para a mulher que está amamentando, tá? Então, o tema da live é justamente leite materno, alimento superpoderoso, porque o leite materno é um alimento superpoderoso. Tudo certo? Tem o Hulk aparecendo aqui. E aí, deixa eu passar aqui um slide. Deixa eu colocar aqui, ó, meu cabeção no YouTube, vai aparecer agora minha cabecinha. Segundo. O leite materno tem aspectos nutricionais únicos. Além disso, ele é um veículo de comunicação entre o sistema imune materno e o infantil, ou seja, a mãe, né, transmite para o bebê sua memória imunológica. Transmite principalmente substâncias IgG, ou seja, de longa duração. Então, tem uma chance muito grande da mãe, né, formar o sistema imune infantil, né, é a primeira defesa. Boa noite, Ícaro. Primeira defesa, justamente, graças ao seu sistema imune. Então, a mãe passa sua imunidade para a criança através do leite materno. Então, é uma coisa linda de se ver, né? Outra coisa que o leite materno fortalece o vínculo mãe e filho, aquela questão do olho no olho, enfim. Auxilia na formação fisiológica com substâncias essenciais no desenvolvimento integral do bebê. E é importante para a formação da microbiota. Eu sempre falo de microbiota aqui nas lives, né? Da conexão cérebro-intestino, de como que isso é importante. E deixa eu falar um pouquinho mais da importância do leite materno para a formação da microbiota. Porque, por exemplo, um bebê que nasceu de parto cesáreo, né? O bebê que nasceu de parto cesáreo, ele já tem uma microbiota diferente
do que se ele nascesse de parto normal. Então, assim, o que que a microbiota faz? Eu já falei da questão do cérebro, intestino. Então, assim, o intestino, ele tem uma relação muito grande com a imunidade, com neurodesenvolvimento, com tudo isso. Cada vez se estuda mais e vocês vão ver lives aqui falando sobre isso, lives que eu falo de autismo, enfim. Então, tem essa questão importante. E quando eu pego um intestino que está ali praticamente estéril, né? E aí eu amamento, eu dou leite materno como primeiro alimento, eu tô formando essa microbiota, né? Eu tô fazendo com que essa microbiota ela fique mais fortalecida. Ela receba micro-organismos, né, da mãe para o bebê. Então, por exemplo, como eu falei do parto normal e do parto cesáreo. Então, assim, o parto normal a criança ela passa pelo canal vaginal e ela recebe, né? Ela vai começar aquela colonização com a microbiota da mãe, certo? O parto cesáreo não, a gente fala que o parto cesáreo, a criança ela recebe, ela não recebe essa microbiota. E tem uma diferença do parto cesáreo. Se for parto cesáreo que a mulher entrou em trabalho de parto, a criança ela ainda recebe um pouco da microbiota materna. Mas se a mulher, se foi aquele parto cesáreo agendado, aí ela não recebe. Então ela acaba pegando ela começa a colonização dela começa com a microbiota do hospital, do local onde foi feita a cesariana. Então é uma microbiota totalmente diferente, ou seja, já começa a colonizar esse intestino com uma microbiota que é hospitalar. Então, é uma microbiota que ela é mais tendenciosa, né, a não ser tão protetora, né? Uma microbiota que não é tão benéfica. E aí, quando eu amamento esse bebê, eu já começo a criar uma variedade muito maior nessa microbiota. Então, eu começo a criar mesmo fatores de proteção. Então, o leite materno, ele tem as bifidobactérias, né? Um tipo de micro-organismo que vão proteger essa criança e vai favorecer a formação de uma microbiota saudável, tá? Então, é super importante também por isso. Aí tem o tal daquela fórmula, né? Que sempre pedem no hospital. O bebê nasceu, o hospital inimigo da criança vai lá e pede o tal daquele negocinho que vocês sabem, daquele copinho lá para dar pro bebê, né? E aí acaba que destrói com tudo. Então, se o bebê nasceu de parto vaginal e aí toma a primeira fórmula e não o leite materno, já tem um prejuízo. Se o bebê ele nasceu de parto cesárea e ainda toma o negocinho, pior ainda, tá? Então, assim, justamente o incentivo ao aleitamento materno é um incentivo para uma criança com desenvolvimento adequado, que tenha uma microbiota saudável que vai favorecer uma imunidade melhor, vai ter um desenvolvimento integral, um desenvolvimento saudável, legal para a criança, tá? Então, assim, o leite materno ele vai favorecer tudo isso. Aí, vamos lá. Você teve um bebê, e aí tá no hospital e dão a fórmula, né, para a criança antes mesmo de colocá-la no peito, né? Então, você só viu a criança ali na hora que nasceu, tirou foto, flashes. Ai, eu fiquei tão triste que eu não tirei essa foto. Não tem essa foto. Mas, enfim, nostalgias. Aí, você teve isso, e aí vão lá e dão o bendito, né? A bendita fórmula para a criança. E aí, contra a sua vontade, essa criança ela vai estar sendo colonizada por bactérias hospitalares, tá? Então, a gente acaba tendo que correr atrás do prejuízo. Eu falo isso porque fizeram isso com as minhas filhas. Que ódio. Entendeu? É isso. Isso que acontece. E aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, tá? Então, assim, ainda não conseguiram criar um substituto para o leite materno. Por mais que você receba aí, veja propagandas maravilhosas, né?
E aí a gente pega eu falo que a gente nunca está atualizado o suficiente. A gente trabalha com nutrição infantil, nunca está atualizado o suficiente nas fórmulas. A gente acha que conseguiu conhecer todas as fórmulas hoje, amanhã já tem mais umas 30 que a gente precisa conhecer para poder, porque aí vão perguntar pra gente o que que acha da tal da fórmula, né? E aí colocam ômega 3, ômega 6, ômega 9, bifidobactérias, e vitamina A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, coloca tudo ali tentando aproximar essa fórmula do leite materno, mas não conseguem, tá? Porque ainda não conseguiram criar um substituto para o leite materno. As fórmulas artificiais existem para atender a condições de uma exceção e não para assumir a condição de compatibilidade com o leite materno, tá? Então, o leite materno vai ser sempre superior às fórmulas. Lembra que as fórmulas são derivadas do quê? Do leite de vaca, grande maioria. Hoje em dia a gente tem fórmula à base de leite vegetal de arroz, né? Antes o leite vegetal que tinha era de soja, que não é indicado para crianças antes dos 6 meses. Hoje em dia tem a base de leite de arroz também, por conta de uma série de questões relacionadas à soja, mas ainda não conseguiram, mesmo colocando tudo ali, é tudo sintético. Então, o sintético é diferente do natural, tá? Então, assim, é tudo sintético que é adicionado ali, tá? Então, essas fórmulas, elas são boas, por quando não é possível amamentar e tudo, ok. Mas se a mãe tá ali, né? Acabou de ter o bebê. A mãe tá ali, o bebê tá ali, né? Tem o peitinho, tem a boquinha para sugar. Por que não estimular? Por que desestimular? E já é uma fase tão difícil, tem tanto profissional que desestimula, aí fala que não é importante, não é tão importante assim. Ai, fala isso, fala aquilo outro, sabe? Mas pensa que só tem benefício. Eu sempre falo, né? Que até tem vídeos no canal, né? Falando sobre aleitamento materno, tem milhões, na verdade. E aí eu sempre falo, se não for pelo amor, amamentação, criança, o amor ao bolso, né? Porque, olha, é um dinheiro que se gasta com fórmula que só Jesus, né? Então, pensa, pelo menos economicamente. Imagina eu amamentando duas, vê se eu gastasse esse dinheiro todo com fórmula. Nossa, eu economizei um dinheiro que eu comprei em fralda, né? Se bem que eu ganhei muita fralda também. Mas é muita coisa, né? Econômico, olha só, contribui para a economia, tá? Então, assim, gente, brincadeiras à parte, então as fórmulas artificiais, elas não substituem o leite materno à altura, tá? Além disso, quando dá aquela formulazinha assim que o bebê nasce, além daquela questão da microbiota, de colonizar de uma forma que não é muito legal o intestino do bebê, né? Porque vai pegar micróbios hospitalares, né? Não vai ser aquela microbiota saudável transferida da mãe para o bebê. Além disso, o que acontece? Eu posso favorecer o desenvolvimento de alergias, porque eu vou fazer com que aquele intestino da criança, lembra que eu falo sempre do intestino permeável para os autistas, lembra? Então, eu vou favorecer com que aquele intestino da criança ele fique permeável, né? O que é o intestino permeável? Aquelas ligações, de novo, eu vou falar igual quando eu falei do glúten, igual quando eu falei da caseína, aquelas ligaçõezinhas do intestino da criança, certo? Do bebê recém-nascido, ainda tá tudo muito imaturo, gente. O bebezinho tava aqui no útero há pouco tempo, ele saiu agora, né? Então, assim, ele ainda não conhece tudo aqui do mundo de fora, ainda tá processando um monte de informação. O organismo dele também tem muita coisa que ele não tem maturidade para processar, né? Então, assim, ele precisa de um tempo para processar. E moléculas grandes de leite, né? Elas não são muito bem processadas. E esses leites, essas fórmulas 1 de partida que fala, eles, a grande maioria, as proteínas são intactas. Aí você pega uma proteína grande de um leite de outro mamífero e você oferece para um bebê que está com o intestino imaturo. Ou seja, eu aumento a chance desse intestino ficar o quê? Permeável. Então, assim, as ligações, elas vão ficar mais frouxas. E aí acaba passando moléculas grandes. Olha o risco de alergia alimentar aí. Principalmente a PLV.
certo? Então, às vezes, a criança recebeu um copinho, os famosos 15 ml, né, na maternidade. Isso pode já ser o suficiente, dependendo se a mãe tem histórico de alergia, e aí, né, os IgG aí que passaram pela placenta. Se a mãe tem histórico de alergia, isso tudo, o intestino dessa criança, ele tem muito mais facilidade a ficar permeável a essas proteínas, tá? Então, aí já se forma um APLV, certo? Então, aqueles 15 ml já podem ser, ó, o início de um APLV, tá? Ah, mas ele amamentou. Mas amamentou desde a primeira hora? Foi, de fato, entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que a gente pensa e fala assim, caraca, faz sentido. Faz sentido. Não faz, né? Não faz sentido? O que que você acha? Faz sentido, não faz? Faz sentido. Então, assim, eu falo sempre que se fosse, né? Às vezes eu fico com dó quando eu trabalho no hospital também, né? Então, trabalho na maternidade. No hospital não atendo na maternidade, mas no outro eu atendo na maternidade. E aí, quando vem com aquele pedido daquela fórmula de partida, eu falo, caraca, podia ter o tal. Porque tem fórmula de partida que é com a proteína hidrolisada, que é o mais caro. Você deve saber qual é. Então, assim, aí diminui a chance de favorecer essa permeabilidade aí, né? Então, se for para oferecer, que se tenha no hospital aquele, o super, que é um pouquinho mais caro, mas aí pelo menos vai estar dando uma proteção maior para essa criança, tá? E é isso. E aí, como eu falei, assim que o bebê nasceu, falei da fórmula e tudo, tem estudos que mostram que a amamentação na primeira hora de vida previne hipotermia, porque o corpo da mãe, ele aquece os bebês. Gente, isso de corpo da mãe aquecer os bebês é um projeto antigo, né, que é o projeto Canguru, por exemplo, né, das mães de UTI, que auxilia bastante no tratamento das crianças, dos bebezinhos lá, que são prematurinhos ou que precisam ficar, né, na UTI por um tempo maior. Então, as crianças que passam por esse processo do canguru, elas têm uma recuperação mais rápida. E aí, isso daí já é colocado, né, cada vez mais, tá? O colostro garante a colonização intestinal com pré e probióticos. O colostro é laxativo também. Sabe o mecônio, aquele primeiro cocôzinho do bebê, aquele cocôzinho escuro? Então, o colostro ele vai ajudar a soltar isso. Então, se eu tenho um bebê que mama fórmula e que já ficou com o intestino um pouquinho mais permeável, e aí ele também já pode começar a ficar constipado dali. Eu recebo criança que fala assim, que a mãe fala assim para mim: ele, desde que nasceu, ele tem o intestino preso. Desde que nasceu, tem o intestino preso. E aí, quando vou ver, recebeu fórmula. E ficou com fórmula. Porque a mãe foi desacreditada em relação ao seu superpoder de amamentar o seu bebê. E aí, ó, tudo vai desencadeando. Fora todas as outras coisas que a gente sabe de gestação, de pré-gestação, etc. Pode prevenir icterícia também, tá? E previne a hipoglicemia, tá? Então, eu acho engraçado quando. Acho engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Porque tanto se fala de aleitamento materno, mas às vezes a gente vai passar visita na puérpera, e aí ela fala assim: ai, meu, ainda não tá saindo leite. Aí quando a gente vai ver, tá aquele brilhinho assim do colostro. Eu falei: ah, mas tem colostro, mas não tá saindo leite ainda, só tem essa aguinha. Eu falei, gente, essa aguinha é super importante. Ela é rica em várias substâncias que vão ser a primeira colonização do intestino do bebê. É a primeira vacina que eu falo que o bebê recebe, né? A natural, aquela que foi feita de Deus para nós, ou seja, aquela que vai ser a, a principal de todas, a primeira, né? A mais importante de todas. E às vezes a gente deixa passar colocando que fórmula, e aí quando a criança vai mamar, já tá no fim do colostro. Eu lembro quando as minhas filhas nasceram, eu ficava desesperada, porque eu tinha que dar o colostro. E aí foi parto cesáreo, e tem isso também, parto cesáreo demora mais o leite a descer. E aí eu lembro que eu
pegava a bombinha e colocava assim toda hora, ficava estimulando com a mão, um peito com a mão, outro peito com a bombinha, né? Duas, né? Eu queria amamentar as duas ao mesmo tempo. E aí eu ficava estimulando, e depois quando começou o brilhinho, ai, graças a Deus. Aí eu ainda estava no hospital, fiquei internada 36 horas, né? 36 horas nós tivemos alta. E aí, foi um dia e meio, né? Um dia e meio. E aí, quando eu tava saindo, já tava saindo aquele brilhinho, graças a Deus. Mas uma coisa que me deixou muito triste é porque deram fórmula para as minhas filhas, né? E talvez se elas tivessem sido colocadas no peito antes, é porque deu aquele sossega-leão em mim, e quando eu acordei, elas já estavam lá no berçário, né? Berçário, esperando pra gente ir pro quarto, na verdade. Eu tava esperando vagar um quarto, e aí elas estavam esperando, só que estavam longe de mim. Não ficaram no berçário porque precisavam, ficaram no berçário aquele que fica lá, né, as crianças quando nascem, né? Não vai pro colo da mãe logo, né? Não sei como é que tá agora. Mas, enfim. Infelizmente, muitos hospitais particulares fazem isso ainda, né? Hoje em dia. E é isso. E tem um estudo que foi feito em 2006 com 10.947 bebês não gêmeos, tá? Então, são bebês, assim, que não têm relação entre si e tudo. E eles concluíram que a morte de 1 milhão de recém-nascidos poderia ser evitada se todas as mulheres iniciassem a amamentação na primeira hora de vida dos bebês. Olha isso. E eles concluíram também que receber líquidos pré-lácteos aumentou o risco de mortalidade desses bebês. O que são esses líquidos pré-lácteos? São justamente essas fórmulas, tá? Então, o que eu falo? Às vezes, a fórmula ela pode salvar vidas. Então, se o bebê perdeu a mãe, né? Uma série de outras coisas. Ok. São ferramentas que podem ser usadas para nutrir a criança em casos específicos, mas na grande maioria, eu sei que não se fala grande maioria, mas eu vou falar mesmo só para dar uma ênfase, assim, na maioria dos casos, esses líquidos pré-lácteos, ou essas fórmulas infantis, elas são desnecessárias. O que a gente tem que fazer, né? Eu falo assim, como mãe, como profissional, e aí eu já falei várias vezes como é que foi meu processo de amamentação. Eu lembro que eu cheguei na pediatra, a primeira consulta, né? 15 dias, quando as meninas estavam 15 dias. Com 15 dias de vida. E aí eu cheguei, as duas já tinham recuperado o peso do nascimento com 15 dias. Lembra que o prazo é de um mês, né? Para as crianças recuperarem o peso do nascimento, só com peito. As crianças já tinham recuperado o peso do nascimento, com 15 dias de vida. As crianças, elas estavam mamando bem. Eu estava feliz em estar amamentando, né? Tinha o apoio do meu marido, total. E aí a pediatra falou, ela me deu um receituário escrito lá o nome da fórmula para eu dar de 3 em 3 horas para eu descansar. Aí eu falei com ela, falei assim, não, mas eu tirei licença maternidade justamente para poder amamentar as minhas filhas, né? Então, assim, o meu objetivo é esse. E, gente, a gente não tinha empregada, não, éramos nós dois, tá? De vez em quando minha sogra ajudava a gente com uma coisa ou outra, mas éramos nós dois aqui. Eu falo isso para mostrar que é super possível, tá? É super possível. E do jeito que eu consegui, você também consegue. E falo isso também porque eu recebo muitas pessoas, muitos pacientes, que justamente falam que não conseguiram porque não tiveram incentivo. Às vezes o próprio profissional, que vai desincentivar. Mas a gente para e pensa, vamos parar e pensar em algumas coisas aqui, né? No incentivo da indústria. Muitas das empresas que fazem, que têm fórmula, elas são empresas que financiam muitos congressos, muitas coisas. Então, assim, a gente tem que sempre repensar
isso, se isso está sendo oferecido realmente para o bem, né, como uma indicação que realmente é necessária, ou se é uma coisa tipo de lobby, sabe? Lobby farmacêutico, lobby da indústria. Isso não é teoria da conspiração, isso daí é só uma pulguinha atrás da sua orelha para você pensar, tá? E, e aí, assim, também outra coisa, a gente fala tanto de bisfenol, né? Essas coisas todas aí, de plástico, de borracha, disso, daquilo outro. Mas aí, muitas vezes a gente acha muito mais fácil pegar, colocar na boca da criança um negócio de borracha com uma fórmula artificial que você tem que ficar preparando de 3 em 3 horas. Eu tô falando isso para as pessoas, tá? Justamente entenderem que é possível amamentar e que é muito mais prático amamentar. Que é só você abaixa a blusa, coloca o bebê no peito e pronto. Inicialmente é difícil, a gente tá pega e tudo, mas depois que você ajusta, tá tudo certo. Fica tudo certo, maravilhoso, lindo, perfeito, tá? Então a pega certa vai prevenir mastite, porque a criança vai pegar direitinho, o peito não vai machucar. Posso dizer que eu não tive ferida. Posso ter sido privilegiada? Posso. Sortuda? Posso. Peraí que caiu o negócio aqui. Mas, assim, não tive essas coisas nenhuma. Então, assim, para mim foi um processo tranquilo. Eu sei que cada bebê é diferente, cada mãe é diferente, mas pensar sobre isso, pensar e colocar isso na cabeça, que é possível, sabe? Que é possível, que eu quero, que é o melhor que eu tenho a oferecer, que é um alimento criado por Deus, é o maná, né? É o maná, que é aquele que alimenta e nutre e cria anticorpos e que tá ali prontinho, na temperatura certa, não tem risco de causar diarreia e tudo, porque não vai precisar diluir, diluir com nada, enfim, né? Então, ter esse alimento ali disponível é um presente, é uma dádiva, tá? E, e assim, a gente fala aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, porque até o 6º mês, a criança ela recebe tudo que ela precisa desse leite materno, tá? Desse leite aí produzido exclusivamente para ela. É o tal do espécie específico, né? Então, é produzido exclusivamente para ela, de acordo com as necessidades dela, presentinho da imunidade da mãe para ela, o presentinho da quantidade de proteína que ela precisa para ela. E a coisa mais linda que tem também é essa variação na composição do leite materno, né? Porque assim, o leite materno ele varia de composição de tempos em tempos. Então, assim, tem o colostro, aí tem o leite intermediário, tem o leite maduro. E o que vai determinar a produção do leite é justamente a sucção do bebê. Então, assim, o bebê vai dizer se precisa de mais ou de menos. Então, não existe produção insuficiente de leite se existe a tal da livre demanda. A livre demanda é o bebê mamar sempre que ele quiser, né? E tem fases que o bebê fica no peito, ó, direto, 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 direto. Direto mesmo. Quando eu digo direto, é direto mesmo, tá? E aí depois tem outras fases que o bebê, ele fica mais quando ele tá crescendo mais, né, fica mais espertinho, ele não vai ficar mais tanto tempo pendurado no peito, tá? Então aquela fase que as pessoas falam de chupetar é importante porque é uma forma também de mandar esses comandos. E aí eu falo que eu tive uma produção boa de leite, né? Justamente por isso, porque eu deixava as crianças mamando eternamente, né? E aí ficavam ali e deu para dar conta, tá? Então, eu queria justamente só pontuar mais uma vez, né, de todas as vezes que eu falo sobre isso, da importância do aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês e continuado até os 2 anos, pelo menos, né? As meninas mamaram até 3 anos, 6 meses e 21 dias, quase 3 anos e 7 meses. Foi com desmame natural, enfim.
E como eu falei tudo, eu sei, entendo que nem sempre é possível, nem sempre tem apoio, nem sempre isso, nem sempre aquilo, mas eu reforço essa importância, eu reforço as características do leite materno, todos os seus benefícios, justamente como uma profissional, como uma mãe que amamentou, enfim, que é para incentivar você a amamentar seus babies, tá bom? Espero que isso fique na sua cabecinha aí e que, ó, se você não for mais ter filho, que você incentive outras pessoas a amamentar, enfim, tá? E que ó, a gente possa aumentar essa corrente daí do aleitamento materno, que não existe alimento mais completo no mundo do que o leite materno, tá? Nem o ovo, né? Que o ovo também é um alimento bem completo, que fica ali, ó, para gerar um pintinho. Mas o alimento mais específico, mais completo do mundo é o leite materno, tá? E espero que ó, a gente seja incentivadora do aleitamento materno. Não só no mês de agosto, mas como em todos os meses, tá bom? E é isso. Alguma questão? Se tiver, coloca aqui nos comentários para a gente poder ver, falar e quem sabe possa gerar a nossa próxima live de quinta, tá? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau pro YouTube e tchau pro Instagram.